O governador Eumano de Freitas disse ontem, ao anunciar a construção de 137 novas escolas do ensino médio e de tempo integral, que quer fazer uma live no início do mês de janeiro de 2026, anunciando que mais de 300 mil estudantes do ensino médio do Ceará estariam entrando numa escola nova, recém-construída. Vamos ouvir o que disse o governador. Prefeitos, prefeitas, muito obrigado. Vossas senhorias tiveram visita da SOP para visitar os terrenos. Às vezes a SOP dizendo que esse terreno não era o melhor, vocês procuraram um outro terreno para doar o terreno mais próximo aonde está a demanda dos estudantes. Eu quero, portanto, de coração agradecer em nome do povo cearense, que a escola que vai chegar para vocês foi o prefeito, o município que doou ao Estado para que a escola seja feita. E serão 138 escolas, vida do chão. Eu não estou nem falando das escolas que nós vamos fazer ampliação. Vocês viram um vídeo. É uma escola no Conjunto Ceará. Eu visitei dias atrás essa obra com a nossa secretária. Essa escola nós vamos entregar, se Deus quiser, em janeiro de 2025. E o meu sonho, que eu quero ter em 2026. Por isso que nós estamos lançando hoje essas 38 escolas. Mas a determinação que tem para a Casa Civil, para a SOP, para a SEDUC, que nós temos que iniciar as 138 esse ano. Esse ano tem que começar as 138 escolas, para ter 2025 a construção delas, porque o meu sonho é que a gente chegue em 2026 e no início do ano letivo de 2026, nós temos uma live, a mais importante que eu considero da minha vida, é poder dizer hoje, no dia de hoje, os mais de 300 mil alunos da rede pública do Ceará estão ingressando no ano letivo e todas elas e todos eles entram hoje em uma escola de ensino de tempo integral no estado do Ceará, com 100% das escolas em tempo integral no estado do Ceará. Esse é o nosso desafio, por isso eu quero agradecer demais a possibilidade desse alinhamento com o governo federal, com o presidente Lula, com o ministro Camilo, com os prefeitos e prefeitas. É assim que o Ceará se transforma em referência para o país, de mãos dadas, unidos para fazer o que há de melhor para o povo cearense, que é criar oportunidade. Por isso, viva a educação pública do Estado do Ceará, viva a nossa união, viva os professores, viva o futuro dessa juventude, que nós temos que dar tudo para eles e elas. Eu comentei ontem, neste mesmo espaço, que o governador Eumano de Freitas tinha começado a ouvir os discursos da oposição. O vereador Lúcio Bruno, no dia 2 de maio deste ano, fez um discurso na Câmara Municipal de Fortaleza, dizendo que milhares de jovens cearenses estavam sem frequentar a escola de ensino médio por falta de salas de aula. O Estado, responsável pelo ensino médio, há anos, disse o vereador, não construía uma nova escola em Fortaleza. Agora, segundo o anúncio de ontem do governador, o Estado vai construir mais de 130 escolas até o início de janeiro. Muito bem, antes tarde do que nunca. Mas o governador já tinha ouvido a oposição antes, quando ele exonerou Quintino Vieira da Superintendência de Obras do Estado, por conta de denúncias do ex-governador Ciro Gomes, de que aquela superintendência
só construía uma obra no Ceará com o pagamento de propina. Ciro também denunciou outros 2 órgãos da administração estadual, a CAGES e o DETRAN. Com relação à CAGES, o governador decidiu que ela não vai mais construir a usina de dessalinização na Praia do Futuro, no local que ela havia determinado. Essa obra dessa usina de dessalinização é motivo de muita conversa, e conversa não republicana, porque se fala que ela seria o motivo para enriquecimento de algumas pessoas e de um bom financiamento para alguns candidatos nas eleições de 2026. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará definiu, na última quinta-feira, a lista tríplice para a vaga de desembargador reservada ao Ministério Público do Ceará, pelo 5º Constitucional. Os procuradores Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Francisco Rinaldo de Souza Janja e Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto integram a relação conforme definida na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, na quinta-feira. Essa lista tríplice é fruto de uma redução de uma lista sextupla que manda o Ministério Público Estadual para que o Tribunal de Justiça escolha 3 nomes e esses 3 nomes sejam encaminhados ao governador do Estado para que um deles seja nomeado desembargador. O novo desembargador vai ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Silva Santos. O senador Sérgio Moro, ontem, sexta-feira, no Senado, fez um pronunciamento contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que puniu 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal do Paraná, onde se desenrolou todo o processo da Lava Jato, sob o comando do próprio Sérgio Moro, quando juiz federal. O senador defende a liberdade do juiz e cita um célebre exemplo em que um magistrado foi punido por conta de uma sua decisão e ele recorreu dessa punição, tendo como defensor, junto ao Supremo Tribunal Federal, o Rui Barbosa. Vamos ouvir o que disse o senador Moro. O Senado Federal, sob o busto de Rui Barbosa, que foi um grande senador da República, foi o maior jurista brasileiro, autor intelectual da nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, advogado, candidato a presidente, chamada campanha civilista contra Hermes da Fonseca, também candidato outras vezes, mas ele foi também, senador Girão, um grande defensor da independência da magistratura. E ele nos deixou escrito uma das mais belas páginas da história brasileira, quando defendeu o juiz Alcides de Mendonça Lima, aqui no Supremo Tribunal Federal, de uma condenação injusta
que havia sido exarada contra ele pelo então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa história é bastante pertinente no momento, e a gente sabe que existe um certo rancor atual em relação aos juízes, a magistraturas, mas é importante lembrar, como dizia o próprio grande Rui Barbosa, que a independência da magistratura é a alma e o nervo da liberdade. O juiz vinculado à lei, senador Girão, é uma garantia da liberdade e dos direitos do cidadão. Podemos até discordar de decisões judiciais, o judiciário está sujeito à crítica, mas juízes independentes e vinculados à lei são fundamentais para a nossa liberdade. A história, vou tomar a liberdade aqui de relatar, ocorreu nos seguintes termos. No final do século XIX, os estados tinham competência para legislar sobre direito processual, ou seja, não havia um código nacional de processo civil e processo penal. E o estado do Rio Grande do Sul, então governado pelo chamado presidente Júlio de Castilhos, na época não era governador, era tratado de presidente, editou um novo Código de Processo Penal, no qual o julgamento pelo júri não era mais sigiloso. Os jurados tinham que revelar publicamente a sua posição quanto ao veredito. Isso era um problema, senador Girão, porque deixava os jurados à mercê das tiranias locais, dos caudilhos locais, dos poderosos locais que então dominariam ali a justiça. E a Constituição de 1891 garantia entre os direitos fundamentais a soberania do júri. E o júri, mais do que uma instituição de julgamento, é uma garantia também do cidadão ser julgado pelos seus pares, por juízes leigos, muitas vezes menos infensos à influência do poder político. E um caso específico submetido ao juiz Alcides de Mendonça Lima, lá no Rio Grande do Sul, o juiz entendeu que aquela norma do Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul era inconstitucional e deixou de aplicar a lei, exercendo aquilo que chama de controle de constitucionalidade difuso e incidental. O Júlio de Castilhos, que era o presidente do estado do Rio Grande do Sul, ficou furioso e determinou, foram essas palavras deles, que se processe esse juiz faccioso. E ele foi, então, condenado no Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2-1, por crime de abuso de autoridade. E aí veio o Rui Barbosa, que está aqui, um dos maiores juristas e políticos brasileiros, um símbolo de integridade, diplomata bem-sucedido, como Vossa Excelência disse, a águia de raia, mas, acima de tudo, um defensor das liberdades aqui no Brasil. Pois bem, ele assumiu a defesa do juiz Alcides perante o Supremo Tribunal Federal, ingressou com habeas corpus e escreveu uma das mais belas peças da nossa literatura jurídica, que qualquer um pode encontrar na internet, o júri e a independência da magistratura. E o Rui Barbosa diz, nesse texto, primeiro, que o juiz Alcides de Mendonça Lima estava certo. Era essencial a soberania do Tribunal do Júri, que fosse mantido o sigilo sobre os vereditos dos jurados, para que os jurados não ficassem expostos a pressões ou retaliações dos poderosos locais. Mas ele vai além e diz, ainda que o juiz estivesse errado, nós não podemos criminalizar a hermenêutica. Nós não podemos criminalizar a interpretação da lei.
porque isso equivale a criminalizar o direito de opinião de cada cidadão. E aí, nós não teríamos juízes independentes e servos da lei, mas juízes tementes à retaliação dos poderosos. Juízes que ficariam sujeitos às pressões políticas para que proferissem julgamentos de interesse dos poderes políticos. Claro que é importante buscar uma melhor organização e regulação dos serviços judiciários. Claro que é importante exercer seus poderes disciplinares. Há juízes que merecem punição, o juiz que se corrompe, o juiz que comete a peita, que era como se chamava a corrupção antigamente judiciária. Mas jamais servir como uma espada em cima da cabeça do juiz que cumpre o seu dever, que é o caso desses dois desembargadores, o TRF4. Uma decisão por maioria, que eu espero sinceramente que o CNJ possa revê-la em breve, para que esses juízes voltem à sua atividade e tenham também a sua honra pública resgatada, que nada fizeram que justificasse esse afastamento. Recebo informação da comunicação da Presidência da República. É evidente que não sou apenas eu que recebo essa comunicação. Inúmeros jornalistas brasileiros recebem a mesma comunicação. Mas a comunicação dá conta dos números oficiais dos recursos do Bolsa Família que chegarão para famílias cearenses neste mês de junho. Os números mostram que boa parte da nossa população vive em situação de miséria. A metade da população depende, infelizmente, do Bolsa Família. Diz a informação, Bolsa Família chega a 1.460.000 famílias no Ceará no mês de junho. Se você multiplicar essa quantidade de famílias por quatro membros em média de cada família, e de repente pode até ser uma média maior, 4 famílias, nós estamos falando de pai, mãe e 2 filhos. Dá pouco mais de 5 milhões de cearenses, mais da metade da nossa população, dependendo do Bolsa Família. Com esses números oficiais do governo federal, nós podemos dizer que o nosso estado não é só pobre, é miserável. Um estado que tem mais da metade da população vivendo em situação de miséria, não pode ter outra coisa. Detalhes da informação. Em todos, estou lendo o que a comunicação do governo federal nos encaminhou. Em todos os 184 municípios cearenses, 1,46 milhão de beneficiários do Bolsa Família começam a receber os repasses de junho na segunda-feira, dia 17. O cronograma de pagamentos é escalonado, de acordo com o final do número de identificação social,
NIS, número de identificação social, e segue o pagamento até o fim do mês. Aliás, esse calendário está aí na nossa tela. O valor médio do benefício no Ceará, o valor médio por família no Ceará é de R$ 677,25, a partir de um investimento, todo o dinheiro soma 991 milhões e meio de reais liberados pelo governo federal. Dentro dos valores adicionais previstos no Bolsa Família, o Ceará tem 567,7 mil crianças de 0 a 6 anos contempladas com o benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 para cada criança dessa faixa etária na composição familiar. O investimento federal para atender este público supera os 81 milhões de reais. Outros benefícios complementares, todos no valor adicional de R$ 50, chegam a 983.900 crianças e jovens entre 7 e 18 anos, além de 69,9 mil gestantes e 243 mil mulheres em fase de amamentação no Estado. Somados, os pagamentos deste benefício superam o valor de 50.700.000 reais. A capital, Fortaleza, permanece em junho tendo o maior número de famílias beneficiárias. Fortaleza, a capital do estado. São 329.400 famílias só de Fortaleza que são beneficiárias do Bolsa Família, a partir de um investimento de 18.400.000 reais e valor médio de repasse de R$ 663,40. Na sequência, dos 5 municípios cearenses com maior número de contemplados no mês, aparecem Caucaia, 64.550 contemplados. Juazeiro do Norte, 35.000. Maracanaú, 34.900. E Sobral, 23.000. O município de Marco, município de Marco tem 25.700 habitantes. 25.700 habitantes. E 5.200 famílias são beneficiárias do Bolsa Família. 5.200 famílias. 4 pessoas por família, nós temos quase a população toda do Marco beneficiada com o Bolsa Família. Pouco mais de 20.000 pessoas beneficiadas com o Bolsa Família, de um total de uma população de 25.700 habitantes. É a cidade também com o maior valor médio registrado no estado neste mês de junho,
as famílias de lá, em média, vão receber este mês 700, cada uma, R$ 725,10. Na sequência, aparecem Ibiapina, Guaraciaba do Norte, Amontada e Penaforte. Nós temos que dizer que o Estado realmente não é só pobre, é miserável. E aí ficam os políticos falando que nós estamos crescendo não sei quanto de percentual do PIB, geramos não sei quantos mil empregos. Como? Se estamos vivendo esta realidade. Esses números são números saídos da Presidência da República referente a recursos liberados para o Ceará como ajuda a esses milhões de cearenses que estão em situação de miséria. Não é de pobreza absoluta, é de miséria realmente. A propósito disso, nós temos também informações que não são muito recentes, mas são as últimas, sobre a quantidade de cearenses que não têm o que comer. Os cearenses que estão passando fome, apesar de todos os anúncios dos governos federal, estadual e municipal, falando em socorro às pessoas que estão necessitando de alimento para a sua alimentação diária, todos os dias. Nós temos aqui os últimos números de 2022 e já de 2024. Em 2022, nós temos aqui um artigo assinado pela Monalisa Lustosa Nascimento. Ela é mestranda em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe. Num determinado trecho do seu artigo, ela diz: de acordo com os dados divulgados no Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, lá estamos nos referindo a 2022, porque esse artigo dela é de setembro daquele ano, ainda no auge da pandemia da Covid-19. Ela diz que as pessoas que sentem a fome de forma moderada ou leve, abre parêntese, se é que é possível descrever dessa forma, são pessoas que foram obrigadas, as que estão em situação moderada ou leve de fome, são pessoas que foram obrigadas a reduzir a quantidade de comida, mudaram os alimentos que consumiam porque não conseguiam mais ter acesso. Elas possuem uma preocupação constante em relação ao futuro e à qualidade da comida que irão colocar na mesa. Os números apontam mais da metade da população cearense com grau de insegurança alimentar leve ou moderada. Cerca de 55,6% do estado do Ceará. Continua, diz ela, se somarmos todos estes números, chegaremos ao resultado mais chocante, triste e desumano do retrato da fome no Ceará. A insegurança alimentar atinge
81,8% dos domicílios cearenses. E prossegue: a fome adentrou no Estado e fez morada. Virou de casa em casa a vida dos pobres que pisam nesse chão tão fértil. A terra da luz agora é a terra da fome, e não precisa muito para saber disto. Afinal, a fome é tão visível, tão palpável, tão familiar para nós, que enquanto escrevo, lembro de vários conhecidos, e enquanto você lê, lembra de muitos outros. É um exercício doloroso e urgente dar cara, nome e voz a esses números tão cruéis. Já agora, em maio de 2024, no mês passado, é o Rafael dos Santos da Silva, doutor em Sociologia, professor na Universidade Federal do Ceará e autor do livro As Cores do Laudato Si. Ele descreve, e lá pelas tantas diz: pois bem, lá pelas tantas, em níveis nacionais, as últimas informações sobre a fome apresentadas pelo PNDA contínua é um tipo de, nós temos aqui de verificação desses dados, o PNAD contínuo, sobre insegurança alimentar, divulgada pelo IBGE, essa pesquisa, no dia 25 de abril de 2024, portanto, recentíssima. Esses dados revelam relativamente positivos se comparados com os períodos anteriores. Se antes falava-se em 68,9 milhões de pessoas convivendo com algum tipo de insegurança alimentar, podendo alcançar o limite de 125 milhões no auge da pandemia, agora os dados apontam para 64 milhões de pessoas. Destes, 20,6 milhões estão nos níveis de insegurança grave ou moderada. Ao olhar para trás, parece haver algum motivo. Ao olhar para trás, parece haver algum motivo para comemorar. Todavia, o presente ainda se revela na grande tragédia da fome. Ao abrir os resultados da pesquisa para o Nordeste e, neste particular, para o Ceará, percebe-se que a realidade da fome continua a se impor como forma e como método. E prossegue. Como resultado, a partir dos critérios de elegibilidade do programa Ceará Sem Fome, alcançam, atenção para os números, o Ceará Sem Fome, alcançam a 214.324 pessoas, via do cartão Ceará Sem Fome, e outras 100 mil pessoas pelo critério de distribuição direta da alimentação pronta, o que totaliza o alcance de aproximadamente 314.324 pessoas.
em contraste, ao tomar os dados do PNAD e IBGE como reais, ou mais próximos dela, da realidade, então tem-se que no Ceará há aproximadamente 3.400.000 pessoas atingidas por algum tipo de insegurança alimentar. Confrontando os dados do programa Ceará Sem Fome com os números do IBGE, é fácil perceber que o programa local alcança a pouco mais de 10% do público-alvo. Todavia, ainda se o público considerado for apenas aqueles afetados pelos níveis moderados e graves da fome, o que, segundo o IBGE, somam 1.277.000 pessoas, sendo 704.000 de insegurança alimentar moderada e 546.000 de insegurança alimentar grave, então a eficácia do programa alcança apenas a 24,72% da população em situação de insegurança alimentar. Eu fiz questão de trazer essas informações para as senhoras e senhores telespectadores, para que todos nós possamos sermos melhor cobradores de ações do poder público e também sejamos colaboradores nesse trabalho de minimizar a fome desses milhões de cearenses. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje na primeira etapa de notícias desta manhã, do primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.